Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no universo super complexo e fascinante do romance de ficção científica Metade em Chamas. Se prepara, porque essa é uma história sobre luto, sobre um mistério daqueles e sobre uma busca por respostas que pode custar absolutamente tudo. E tudo isso vem desse livro aqui, que joga a gente num futuro onde São Paulo, sabe, virou uma metrópole com vários níveis, uma cidade empilhada, cheia de tecnologia, mas também de muito perigo. E é nesse cenário que o mistério de uma morte que não deveria ter acontecido começa a se desenrolar. E olha só essa citação do livro, que já dá o tom perfeito da história. As feridas foram reabertas, outras ainda serão. Sabe, isso aqui não é só sobre uma dor que já passou. É sobre um ciclo de conflito que, pelo visto, está longe de acabar. É um aviso bem claro de que o passado, ele nunca morre de verdade. Então, vamos lá. A nossa história começa com a doutora Akiko Akiyama. Pensa numa cientista brilhante que vive literalmente no topo do mundo, nessa São Paulo do futuro. Só que essa vida cheia de privilégios tem uma sombra, sabe? Uma perda que ela simplesmente não consegue superar. A morte da amiga dela, a Maya. Para Akiko, esse luto já dura um ciclo solar inteiro, que é basicamente o equivalente a 1 ano no mundo dela. É uma medida de tempo que está ligada aos astros, mas que, para ela, parece uma eternidade de dor. E é justamente nesse momento que uma coisa que não deveria ser possível acontece. Imagina só a cena. Chega um pacote para ela, e dentro tem um monte de coisa que não faz o menor sentido no mundo dela. Um celular de flip daqueles bem velhos, um relógio de bolso analógico, são, tipo, relíquias de um passado que já se foi. E a parte mais louca, o remetente, era Maya, a amiga que, todo mundo sabe, está morta. E dentro dessa carta vem um convite que é, na verdade, um desafio gigantesco. A mensagem diz: quer tanto entrar no meu mundo? É basicamente um chamado para Akiko largar a vida dela de lógica, de certezas e mergulhar de cabeça num abismo de dúvidas para, quem sabe, encontrar a verdade sobre o que aconteceu com a Maya. Só que, para a gente entender o peso dessa escolha, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para o dia em que 2 universos completamente diferentes se chocaram pela primeira vez num aerotrem. O dia em que Akiko conheceu a Maya. Então, a cena é a seguinte. O aerotrem da linha Esmeralda, que é tipo a única veia que conecta os diferentes níveis dessa São Paulo dividida. De um lado, a Akiko, vindo do topo, da elite. Do outro, a Maya, uma figura toda misteriosa, vinda de baixo. 2 pessoas que, em teoria, nunca deveriam ter se encontrado, prestes a colidir. E aí, do nada, o caos se instala. Uma figura encapuzada, a Maya, simplesmente despenca dentro do vagão com um aviso que gela a espinha. Esse trem vai colidir. Num piscar de olhos, o mundo todo certinho da Akiko desmorona. Não dá tempo de pensar, só de reagir. E bem ali, no meio do pânico, a Akiko, uma mulher que vive pela lógica, faz o que ninguém esperaria. Ela confia. Ela estende a mão por uma completa estranha, num ato de pura fé que arranca ela do universo dela e joga direto no da Maio. Depois de escaparem com adrenalina a 1000, a Maya faz a pergunta que vai ficar ecoando na cabeça da Akiko para sempre. Você atravessaria o seu universo? É uma pergunta sobre ter coragem, sabe? Sobre sacrifício e sobre até onde alguém está disposto a ir pela verdade. Mas para entender o quão funda é essa pergunta, a gente precisa sacar os universos que separam essas duas. Porque nessa São Paulo do futuro, a cidade, a sociedade, cara, até o tempo, tudo é quebrado, fragmentado. A sociedade é literalmente uma pilha de camadas. Lá no topo, a Zenith, o império da elite, onde a Akiko mora. No meio, a Centralia, o coração pulsante, caótico, perigoso. E lá embaixo, nas sombras, a Netéria, o submundo mesmo. Cada nível é um universo completamente diferente. E olha, até o tempo funciona de um jeito diferente por lá. O calendário lunisolar Gaia não é uma coisa inventada, sabe? Ele está conectado aos ciclos de verdade do universo. E isso quer dizer que a vida, a cultura, o ritmo de tudo está amarrado no Sol e na Lua. É um sistema que é, ao mesmo tempo, poético e super preciso. Pensa assim, o ano é um ciclo solar, contado de um equinócio ao outro. Os meses são 12 lunações, baseadas nos ciclos reais da Lua. E os dias são contados pela porcentagem de luz que a Lua reflete. É um mundo de altíssima tecnologia, mas que vive no ritmo da natureza. E é nesse mundo todo dividido que a Akiko tá agora, um ciclo solar depois da morte da Maya, segurando a mensagem de um fantasma. Aquela pergunta da Maya volta com tudo, mas dessa vez ela exige uma resposta. E pra ontem? O dilema que ela enfrenta é, nossa, é gigante.
De um lado, a vida que ela construiu, segurança, prestígio, uma carreira brilhante. Do outro, uma promessa, fantasmagórica, de respostas, mas que vem embrulhada em perigo e caos. Será que vale a pena mesmo jogar tudo pro alto por causa de um fantasma? No fim, é isso. Uma escolha entre dois universos. O mundo dela na Zenith, lógico, previsível, onde ela é alguém, e o mundo da Maya, caótico, desconhecido, onde ela não é ninguém. É a vida de certezas contra uma busca desesperada por respostas. E aí vem a decisão. E as palavras que ela fala, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa, são um eco daquela pergunta que mudou a vida dela. Sim, estou pronta para atravessar seu universo. A escolha está feita, e agora não tem mais volta. Com essa decisão tomada, o primeiro passo na escuridão é dado. A Akiko começa a se mover, deixando para trás não só a casa dela, mas o universo inteiro que ela conhecia. A jornada para o desconhecido começa de verdade. E ela age exatamente como a cientista que é, com precisão. Primeiro, protege o projeto da vida dela, a pesquisa. Depois, faz uma mala só com o essencial. O destino, um lugar abandonado nas ruínas da cidade. É lá que a Kiara, uma androide letal e a única ponte até a Maya, está esperando por ela. E o choque de realidade é imediato. Ela sai daquele ambiente limpinho, organizado da Zenith e é jogada de cara nas terras de ninguém. Um lugar sem lei, onde a violência manda. Esse é o mundo da Maya. E é muito mais brutal do que ela sequer podia imaginar. Só que o primeiro destino delas não é um esconderijo de bandidos ou coisa do tipo. Não, é um lugar muito mais pessoal. Uma casa caindo aos pedaços na cidade portuária de Santos, a casa onde a Maya cresceu. A busca pelas respostas sobre a morte dela começa no único lugar possível, no começo de tudo. E assim que a Akiko cruza a fronteira, e não é só a fronteira da cidade, é a fronteira da própria identidade dela. A verdadeira jornada está só começando. A grande questão que fica não é só que segredos ela vai encontrar, mas em quem ela vai ter que se transformar para sobreviver ao universo da Maya.